Você é a favor da blindagem de políticos? Isso é coisa de esquerda. Não. Então, eu sou contra. O Nicolas foi a favor. Saber a sua opinião sobre o Nicolas. Vamos lá. Quando o Brasil precisou do Nicolas, onde estava o Nicolas? Quando o Bolsonaro colocou um petista na PGR, ele não falou nada. Quando ele colocou o Cássio Nunes no STF, que devolveu a elegibilidade do Lula, ele não falou nada. Quando o Bolsonaro vetou a lei que acabava com decisão monocrática de ministro e poderia, por exemplo, né, um dia chegar a acabar com a decisão do Gilmar Mendes e salvar o próprio colega. O Bolsonaro vetou. Quando perguntado, ele falou que não lembrava. O Nicolas não falou nada. Aí o que o Nicolas fez esse ano? Ele fez uma caminhada para ganhar likes e votos. Então, mais uma vez, eu vou falar uma coisa que é impopular. É muito gostoso você acreditar que o Nicolas, ele tá contra o sistema. O Nicolas foi o cara que apoiou a PEC da blindagem, gente. A gente tem que sempre lembrar disso. A PEC da blindagem impedia qualquer deputado de ser processado. Você acha que este Nicolas está comprometido com o sistema em bater de frente com o sistema? Mas não era pra se proteger do STF? Lógico que não. Ele é dar foro privilegiado pro Valdemar da Costa Neto. O Nicolas está no partido do Valdemar da Costa Neto, gente. Ele obedece o Valdemar da Costa Neto. O Nicolas não pode bater de frente no caso do Banco Master, sabe por quê? O caso do Banco Master, isso é outra coisa que eu vou falar que vai machucar. O caso do Banco Master tem ligação com a igreja da Lagoinha, que é uma igreja de picaretas. A família do Daniel Vorcaro, tá? Pagou o carro da irmã do André Valadão. O Daniel Vorcaro, o pai do Daniel Vorcaro, pagou, o avô do Daniel Vorcaro pagou a televisão da igreja Lagoinha. Eles estão profundamente ligados. O Nicolas é da Lagoinha, gente. Entendeu? Então, eu não vou acreditar num cara que vê isso acontecer. Inclusive, eles usam da fé, tá? Pra ficar fazendo proselitismo político. Tem vídeo do André Valadão, do lado do Bolsonaro, falando: se você é crente de verdade, você tem que votar no Bolsonaro. Isso é um desrespeito com a fé cristã. E o Nicolas tá do lado desses caras, gente. Então, assim, desculpa dar a má notícia, mas a notícia é que esse cara é uma farsa. Entendeu? Então, o que eu tô falando é o seguinte: se você é de direita, se você odeia o PT, se você odeia algumas figuras do STF como eu odeio, por favor, se liberte do bolsonarismo. O bolsonarismo é um câncer pro país. E numa polarização num segundo turno que der o Flávio e o Lula, você vota em Eu não quem? voto em ladrão. Eu não voto em ladrão, irmão. Ponto final, eu não voto em ladrão. É a mesma coisa que eu chegar pra você e falar o seguinte: cara, um cara roubou a tua casa, mas ele tá vestido de policial. Você não vai votar no policial? Não, porque ele não é policial, ele é ladrão. É a mesma coisa, o Flávio Bolsonaro é ladrão. Só que o Flávio Bolsonaro ainda tem um ponto pior. Como ele se diz de direita, as pessoas de direita ficam anestesiadas quando o cara faz corrupção. Quer dizer, a rachadinha de direita pode? Não pode, gente. Não pode. É isso. E quem, antes de jogar pro Rafa rapidinho, quem que vai vir em primeiro turno aí, que a gente ainda não tem ideia? Sim. Cara, o lance é o seguinte: a gente finalmente criou um partido chamado Missão. E a Missão vai ter um candidato a presidente chamado Renan Santos. O Renan Santos é o único homem do Brasil que tem coragem de vestir uma camiseta escrito "Prendeu, matou", falando: eu sou candidato à presidência da República e se eu for candidato eu vou prender e matar o PCC e o Comando Vermelho. Tá? Enquanto na gestão Bolsonaro o Comando Vermelho só ampliou territórios, o Renan está falando o seguinte: nós vamos construir um presídio. O Renan é o do MBL? Renan do MBL. Tá. O Renan vai construir um presídio em Tocantins para prender perpetuamente membro do crime organizado. E se o cara reagir, ele vai morrer. Ele vai pra vala. Ou você vai preso o resto da sua vida ou você vai morrer. Não tem outra opção pra bandido. Nenhum outro grupo político tem esse discurso. Sem querer ser só implicante, mas teve um relatório na Câmara dos Deputados para transformar o PCC e o Comando Vermelho em organizações terroristas, fazendo com que os processos fossem muito mais céleres e a gente conseguisse ali quebrar sigilo, invadir a casa desses caras e buscar eles em casa. O relatório caiu na mão do Nicolas. O que o Nicolas fez? Ele fez um vídeo e abriu mão do relatório. Então, aqui tá muito diferente, tá muito claro quem age e quem só fala. Mas mamãe, o presidente tem esse poder? Com certeza. Que na verdade ele é bem intencionado, acabar com o crime. Sim. Mas e quando chega na hora ali, será que ele consegue? Porque consegue porque apoio. A pauta é popular. Em El Salvador, você tinha o país mais perigoso das Américas. Verdade. E hoje é o país mais seguro das Américas, é um dos países mais seguros do mundo, porque o presidente teve vontade de fazer. Ele falou o seguinte: eu não só vou prender esses ladrões, mas vou acabar com... Porque, vamos lá. Uma organização criminosa, uma facção criminosa, ela é mais do que as pessoas que estão na instituição. Ela é uma imaginação de força. A pessoa que acha que veste uma camiseta do PCC ou que faz um T2 porque é do Comando Vermelho, ela se sente parte de algo forte. Você tem que destruir esse imaginário. O presidente de El Salvador, ele proibiu
ele proibiu os símbolos. É como se você proibisse o nazismo e falasse assim, você não pode andar com uma suástica. É a mesma coisa. Você não pode andar com nada relacionado ao Comando Vermelho. Acabou. Ele foi em cemitério destruir lápide com o símbolo das facções criminosas de El Salvador. Isso tem que ser feito aqui no Brasil. E o presidente tem força para isso. E digo mais, as forças policiais brasileiras de todos os estados, especialmente a de São Paulo, tá? Sabem exatamente como agir para pegar esses caras. Quando a polícia tem a permissão, ela faz. A gente viu uma operação no ano passado que matou mais de 100 traficantes e prendeu mais de 80 em 2 dias. Morreram 4 policiais, tragicamente, mas são 4 versus 100 e tantos. A polícia é muito mais preparada, muito mais inteligente. A polícia é melhor do que o comando, do que o crime organizado. Se você tem um presidente que fala, pode ir pra cima, a lei é o seguro, pode ir pra cima, você acaba com o crime organizado. É isso. Boa. Rafael. Arthur, eu quero saber uma coisa. Você tá inelegível até 2030, é isso? Eu posso pegar uma liminar e disputar a eleição esse ano, se for o caso. Mas você já tentou essa liminar? Cara, se eu for tentar, eu vou tentar daqui uns 2 meses. A gente tá tomando essa decisão perto porque... da eleição. Na verdade é o seguinte, tem um prazo, tá? Tem um prazo. Mas se eu for tentar, vai ser daqui uns 2 meses, porque a gente tá vendo exatamente quais são as chapas. E eu acho que a chapa de São Paulo ela já tá muito completa. Ela tá muito boa. O MBL, como que é a missão, né? A missão, isso. O missão é um puxadinho do MBL. Na verdade é o seguinte, o MBL é um movimento político. A missão é um partido político gerado através de um movimento. Então, por exemplo, o MBL não pode... Mas tá junto, então. Tá junto. Missão e MBL. É como se fosse o seguinte, é como se você falasse o seguinte, você tem a Adidas, que são aquelas faixinhas mais modernas, você tem a Adidas aquela mais são a mesma marca, mas para propósitos diferentes. Então, o MBL é um movimento político. A missão é um partido político, então as prerrogativas são diferentes, entendeu? Eu sou totalmente contra ele ter perdido o mandato, porque, por causa porque é uma coisa... Quem nunca falou uma besteira num grupo, assim, de forma particular e não tem crime. O fato é o seguinte, você pode não gostar do que eu falei, mas não tem crime. Não tem crime. Existe assim um crime moral, digamos assim. Mas aí crime moral existe. Exemplo, a pessoa pode olhar e falar assim, não gostei do que ele falou, não vou votar nele. Ok. Agora, a pessoa perder o mandato por uma coisa, por uma fala sem crime, não pode. Senão eu posso tirar o seu mandato porque você falou uma coisa que eu não gostei. Mas é porque não pegou bem um político, né? Um político lá numa situação de guerra, né? Não, mas peraí, Rafa. Você pega o Lula, por exemplo, o Lula falou do preto sem dente. Mas aí o Lula, e ninguém falou nada. Então, cara. Não, mas o lance é o seguinte, independente da... Primeiro que assim, não era uma situação de guerra, só pra deixar claro. Eu mandei esse áudio na Eslováquia, isso é outra coisa. Nem tinha sinal na Ucrânia, é outra coisa. Mas, independente disso, a pessoa pode reprovar o quanto ela quiser, o que eu falei. Não tem problema. Mas ela não pode tirar o mandato de uma pessoa se essa pessoa não cometer crime. É como se eu falasse assim, você gosta de camiseta preta. É que eu também. Mas se eu falar assim, se você falar assim, camiseta branca é feia, eu posso não gostar do que você falou. Então eu não vou votar nele porque eu gosto de camiseta preta. Mas, porque eu gosto de camiseta branca. Mas eu não posso tirar o seu direito de representar as pessoas se eventualmente as pessoas gostarem do que você falou. Se não tiver crime. Então, no meu caso, foi muito claro. Eu perdi meu mandato porque, pela primeira vez na história do Brasil, deputados diminuíram seu salário. Foi um projeto meu, eu diminuí o salário das pessoas. Uma vez, eu entrei com uma ação e eu acabei com o Auxílio Peru de mais de 3 mil funcionários da Assembleia. Esses funcionários chegaram a receber o auxílio e depois que eu entrei com a ação, eles tiveram que devolver. Você imagina você entrar num prédio em que 3.600 pessoas... Você comentou isso aqui da outra vez. Perderam o dinheiro porque você entrou com a ação. Cara, os caras estavam só esperando eu escorregar. E aí eu vacilei, eu escorreguei. O MBL, o Missão, né? O MBL, que é uma junção aí de pensamentos e partido político... Eu já vi aqui pelas suas falas que você não é direita e você não é esquerda. Ao contrário, eu sou de direita. Por eu ser de direita... Não, é o que é o seguinte. Ser de direita não é ser bolsonarista. É ao contrário. Porque você ser bolsonarista, você vai ter que passar pano pra rachadinha, por exemplo. Não, mas não é só do Bolsonaro que você citou outros políticos de direita que tem uma ascensão política gigantesca hoje no Brasil e você mas só qual, vem por falando exemplo? mal. O Nicolas... Mas vamos lá, você é a favor da blindagem de políticos? Isso é coisa de esquerda. Não. Então, eu sou contra. O Nicolas foi a favor. Não sou a favor. Isso, então, o que eu posso te falar é o seguinte: o Nicolas é de esquerda, então, porque ele votou a favor da blindagem de políticos, uma coisa de esquerda. Eu tô falando, eu sou de direita, eu quero que as pessoas tenham o poder de procurar a justiça e processar um deputado. O deputado, eu diria até o seguinte: ele tem que ser menos do que o cidadão comum. Eu tenho que ter o direito de processar o deputado. Acabou. Entendeu? O Nicolas não faz isso. Ele foi contra isso. Então, por exemplo, vamos falar do Bolsonaro de uma forma geral. O Bolsonaro, por exemplo, ele aumentou o fundo eleitoral 2 vezes.
Ficou inviável não usar fundo eleitoral. Só o Jair Bolsonaro deu ao PT R$1 bilhão de fundo. E o Flávio Bolsonaro votou a favor dessa lei 4 vezes, porque foram 2 votações e 2 turnos. Sabe o que ele falou? Que ele votou sim? Sabe o que ele falou? Vocês não vão acreditar. Ele falou, eu apertei o botão errado. 4 vezes, mano. Então não dá pra eu olhar pra esse cara e falar, eu não vou falar mal dele porque ele fala que ele é de direita. Não, cara, eu sou de direita. Então eu tenho que falar mal desse cara. Eu falo, você é uma farsa. Entendeu? E pode reparar uma coisa. Todas as pessoas que chamam MBL de esquerda são pessoas que gostam do Bolsonaro. Pode reparar, é 100% dos casos. Não ia falar aqui de esquerda, mas de centrão. Não, ao contrário, Entendeu? a gente bate de frente com o centrão. Quem é centrão, deixa eu te explicar, quem é centrão foi quem criou, por exemplo, o juiz de garantias pra salvar político do centrão, que foi o Bolsonaro. Então, você processa um político, se esse político for condenado, segundo a lei que o Bolsonaro aprovou, que era uma lei do Marcelo Freixo do PSOL, ele aprovou, o Bolsonaro foi lá e sancionou a lei. Você teria que ter outro juiz para julgar esse político do centrão. Quem deu um monte de fundo eleitoral para os políticos do centrão foi o Bolsonaro. Quem colocou um monte de políticos do centrão no governo dele foi o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro tem uma frase que ele falou, que eu vou falar aqui, vocês não vão acreditar que ele falou, mas ele falou exatamente o que eu vou falar agora. Eu sou do centrão. O Bolsonaro falou isso, cara. Entendeu? Então não dá, cara, entendeu? Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes. E no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de R$25 mil ou um pouquinho mais de $4 mil. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.